Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo! Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Vocês gostaram da dupla ontem, então a gente está reeditando. A gente veio gravar no shopping, né, na loja do Flamengo, porque tá lotada, todo mundo vindo comprar os produtos em promoção. E a gente veio aqui, mas cara, tava muito cheia a loja. A gente falou, ó, cara, eles também estão colocando as pessoas em momentos assim distintos para não ficar todo mundo abarrotado, respeitando aí a questão de distanciamento e aglomeração. Então a gente falou, ó, não vamos atrapalhar. A Isa saiu, tava gravando, inclusive tem um trecho aqui que ela vai colocar sobre a nota oficial do Flamengo e a gente resolveu gravar aqui fora. Sobre a nota oficial do Flamengo já daqui a pouco, mas a gente tem algumas notícias importantes para passar para vocês. Primeiro, mais importante, botãozinho vermelho aqui embaixo. Clica aí nesse botãozinho vermelho, ajuda a gente, vamos se inscrevendo. A gente está passando aí canais gigantescos como do Palmeiras, São Paulo, Corinthians. A gente está conseguindo passar canais oficiais de clubes de São Paulo. Os outros a gente já passou. Agora eu conto com vocês, a gente conta com vocês para essa ajuda. Então se inscreva aqui no canal, acione a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, a mão na frente da Isa, ela tá aí ainda. Galera, é o seguinte, a Isa vai trazer uma informação importante sobre questão de convocação, né? Isso aí, o João Gomes, volante, que estava inclusive nessa partida contra o Júnior Barranquilla, foi muito bem, elogiado pela torcida. Foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e inclusive não só ele, mas vou explicar um pouquinho da situação do João Gomes, ele que foi convocado nesta quinta-feira, já viaja hoje mesmo para se apresentar à seleção. Eles foram convocados, ele e o Ramon, lateral esquerdo do Flamengo também foi convocado. Eles foram convocados para um período de treinamentos com a seleção, jogos amistosos. A Seleção Brasileira Sub-20 convocou esses dois jogadores. Ramon tinha sido liberado. O Ramon já tinha sido Flamengo convocado. Não usou, né, no primeiro, não começou com ele. Não começou com ele no primeiro tempo, mas o Flamengo conseguiu uma liberação com a CBF para que o Ramon pudesse ser relacionado para essa partida contra o Júnior Barranquilla. Depois dessa partida, hoje mesmo, o Ramon se apresentou à Seleção Brasileira, viajou. E agora, pela parte da tarde, nós recebemos a informação de que, além do Ramon, o João Gomes também foi convocado, viaja nesta quinta-feira para se apresentar à Seleção Brasileira Sub-20. Eles terão um período de treinamentos até o dia 31 de outubro, então esses dois jogadores aí do Flamengo estarão nesse período com a Seleção Brasileira realizando... A serviço da seleção realizando alguns treinamentos. A gente tem uma outra informação interessante sobre base do Daniel Cabral. A gente trouxe a informação exclusiva ontem da renovação, né, e da questão toda da multa de 100 milhões de euros, são 658 milhões de reais. E agora a gente tem essa informação também do tempo, né? A gente não vai passar valores aqui, a gente mais cedo tinha passado, mas eu não quero ficar falando muito de valores de salário, mas ele vai ter um salário fixo por um tempo de 5 anos, né? Esse tempo de contrato dele todo está amarrado com o salário e ele recebeu, né, no caso o jogador tem 15% de uma negociação futura. E o Flamengo fica com 85%. É normal essas porcentagens aí do clube negociar, isso é uma coisa normal, essa porcentagem do jogador permanecer com uma parte numa negociação futura. Então o Daniel Cabral... E uma informação também, Papa, importante, hoje o Flamengo jogou contra o Goiás pelo Sub-20, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, e depois que o Daniel renovou, ele já foi relacionado para a partida. Então o Daniel Cabral volta a ser relacionado para as partidas do Flamengo e hoje foi o confronto contra o Goiás que ele foi relacionado. Então, o que acontece, Isa? Em alguns momentos de negociação, o clube entende que não é colocar o jogador na geladeira, mas se você dá visibilidade para ele, você está facilitando a saída dele, né? Até numa negociação. Uma negociação que foi difícil, né, Papa? E aí o Flamengo conseguiu essa negociação, deixando claro que o Flamengo melhor ficar com ele aqui e liberar 15% do que você, né, continuar com a possibilidade de perder o jogador para o mercado europeu ou até mesmo o mercado interno, já que ele poderia assinar um pré-contrato. E oportunidade também de estar no elenco profissional, né? Já que o Domi já disse que a pretensão dele é ter metade do elenco da base, esse elenco é a equipe principal, metade da equipe da base, com os jogadores da base, então isso daí também vem, além da renovação, com toda a valorização do jogador, também tem a questão dele poder estar na equipe profissional, né? E já que o João Gomes foi convocado, como você falou,
eu gostaria de trazer algumas informações que o SofaScores publicou sobre ele contra o Júnior Barranquilla. Jogador de 19 anos, acertou 40 dos 42 passes que tentou, 95%. Acertou 100% das bolas longas, 4 de 4. Acertou 100% dos dribles, 3 de 3. Aquele negócio que eu estava falando para você do drible, o João já tem 3 de 3. Já tem 3 de 3. Né? A gente trouxe uma matéria sobre isso. Venceu 6 dos 9 duelos que disputou no gramado, 67%. Números incríveis, né, do garoto João Gomes, que está arrebentando. Inclusive foi convocado aí para a seleção sub-20. Uma informação que eu queria passar para vocês aqui rapidamente é sobre a reformulação que foi passada no canal Paparazzo 2 mais cedo, na live Mengão 11h30, que hoje aconteceu no Paparazzo 2, e amanhã o Mengão 11h30 vai ser com sorteio da Libertadores, sorteio das oitavas da Libertadores. Pois é, vai ser bem bacana. Então, o Flamengo, segundo o Caio Mota, vai fazer em breve uma reformulação no Centro de Inteligência e Performance. Desde a última semana são discutidas demissões e contratações que serão colocadas em prática em breve. A gente sempre fica tenso, chateado quando a gente tem que dar esse tipo de notícia. A lista de trocas inclui médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, muita gente. O tema mexe com os bastidores do Ninho do Urubu. Desde a semana passada, a IDOME entrou em ação para segurar alguns profissionais que considera importante nessa altura da temporada. O Flamengo ainda avalia quem deixará o clube e quem será remanejado para a base. Entre os que estão na lista para serem contratados estão o preparador físico Rafael Vinick, que trabalha com os jogadores em separado, né? Faz um trabalho, fez durante a pandemia, já desempenhava esses trabalhos individuais com alguns jogadores do elenco e teve, né, segundo o CAE, conflito com o Mário Monteiro, preparador da época de Jorge Jesus, e o fisioterapeuta Diego Paiva. As reclamações do Isa na época eram por causa da questão dele que ele estaria fazendo um trabalho e não repassava o que ele fazia com os jogadores para a comissão. E isso incomodava porque eles não sabiam se tinha uma sobrecarga, se já tinha trabalhado tal. Tinha que passar, né? Tinha que passar para eles saberem como eles iriam pegar aquele jogador ali. E segundo Mário Monteiro e companhia, isso não acontecia, isso gerou situações aí estranhas dentro do futebol do Flamengo. Outro que tem o nome especulado para voltar ao dia a dia é o Alexandre Sanz, o preparador físico, está afastado desde a chegada de Jorge Jesus. Eu conheço muito o Sanz, gente boa, mas segue na folha de pagamento e não pode ser demitido por ser da CIPA, órgão obrigatório para empresas com mais de 50 funcionários. Então, gente, essas são informações aí importantes, tá? Eu também queria passar para vocês a situação aí do SBT, que mais uma vez derrotou a Rede Globo, né? A gente tinha separado também esse tema aqui para passar para vocês, é muito importante a gente falar. Jogo Flamengo e Júnior Barranquilla mais uma vez batendo recorde, e o SBT derrotando a Rede Globo, né? Que segundo o site UOL, né, o All Sport, o SBT teve uma boa vantagem sobre a Globo, que transmitiu no Rio de Janeiro a partida Vasco e Corinthians pelo Brasileirão. Eles marcaram 18 pontos de média com um pico de 20, enquanto no mesmo horário a vitória do Corinthians em cima do Vasco marcou 15 pontos. Ou seja, cara, por mais que a Globo tente fingir que não está afetando, está afetando, acaba né? afetando a acaba audiência. afetando. O SBT, a gente sabe que não tem essa audiência toda, mas quando é jogo do Flamengo, batendo 20 pontos contra 15 da Rede Globo. Óbvio que se o Flamengo estivesse passando na Globo, a audiência seria de 30, 38. Seria muito mas ainda assim ela está incomodada que o torcedor está se acostumando a assistir o SBT, né? Assistir os jogos do Flamengo no SBT. A Record ficou em segundo lugar no mesmo horário. Olha só, não, vamos lá, tem mais aqui, ó. Se no Rio a emissora do Silvio Santos sobrou, em São Paulo, segundo o Gavia News, foi completamente diferente. O canal exibiu a vitória do Palmeiras sobre o Tigre por 5-0 pela Libertadores e marcou apenas 7 pontos, com um pico de 8, enquanto a TV Globo liderou com o jogo do Corinthians, marcando 22 pontos. Mas aí, Corinthians em São Paulo, tem mais torcida que o Palmeiras, né? Palmeiras já estava resolvido na Libertadores, goleando, e aí o SBT não teve tanta audiência contra o Corinthians em São Paulo, tá? Não foi o Flamengo que passou em São Paulo, foi o jogo do Palmeiras. Então, o Palmeiras tomou lavada pro Corinthians e pra Globo. Mas o Flamengo, aonde ele passou contra a Globo, ele ganhou, tá certo? Record em segundo lugar, no mesmo horário, com 12 pontos.
Agora falar um pouquinho sobre o jogo contra o Internacional, que muita gente quer saber. O Flamengo treinou hoje, né? Teve um treino no Ninho do Urubu. Arrascaeta, todo mundo treinando, todo mundo, o Flamengo tentando recuperar o máximo de jogadores. O próprio Domenech falou que, segundo a Raíssa até publicou, ó, disse que acha mais provável o Arrascaeta recuperar mais rápido do que o Rodrigo Caio, né? Então, cara... Até porque o Arrascaeta já estava treinando com bola e tudo mais, então eu acho que o Arrascaeta vai estar disponível, né, nesse jogo de domingo contra o Internacional. Lembrando que a gente tem uma informação que o Flamengo joga de branco, com um manto igual esse aqui, de branco, mais o short preto, tá? E o goleiro de azul. Eu acho que eu tenho aqui, eu te passei, acho que o meião é branco, mas o short... Camisa branca, short preto, meia branca e goleiro de camisa azul. Então é isso, o Flamengo que viaja para Porto Alegre, joga em Porto Alegre, depois ele treina 2 dias pela manhã no CT do Grêmio e depois o Flamengo vai direto para Curitiba. Então o Flamengo tem essa programação, tá? O Flamengo chega a Curitiba à tarde, a gente já vai estar lá, já vou estar lá. Show de bola, fazendo a nossa cobertura. Sim. O Domi falou sobre algumas coisas importantes, né? Agora o mais importante é o Inter, mas não vai acabar o campeonato. São 3 pontos importantes porque estamos empatados, mas não vai acabar o Brasileirão. Se você faz um bom jogo e ganha, terá vantagem. Vamos tentar ganhar como sempre fazemos, sei da importância. Ele também fala sobre a questão do Lincoln e tudo mais. Acho legal a gente falar de novo sobre isso. Rapidinho, Papa, você falou de Arrascaeta e hoje teve um jogo treino pela manhã no Ninho do Urubu e o Arrascaeta foi um dos jogadores que fez gol nesse jogo treino. Então, o Flamengo jogou... É o que eu tô falando, ele vai estar à disposição no domingo. A equipe principal jogou contra a equipe sub-17 e o Flamengo venceu por 5-0 e um dos jogadores que fez gol foi o Arrascaeta. Isso já é mais um prova, mais um sinal que ele vai pode contar com ele. Arrascaeta, né? Exatamente. Então, eu acho legal a gente falar o seguinte, que ele fala que agora o jogo mais importante é contra o Internacional, mas agora mesmo não tenho certeza se os jogadores que estão machucados estarão prontos. Mas hoje, como ela falou, o Arrascaeta treinou e treinou bem, tá? Outra coisa que eu queria ressaltar, que a gente trouxe para vocês, é essa recuperação dos jogadores. Caso do Michael, caso do Lincoln, caso do Vitinho. E o Domi falou sobre isso. Os jogadores jovens precisam de confiança. O que aconteceu com o Lincoln? Eu falei muito com ele. Olha só, tudo que eu falei que ele ia fazer com o Michael, ele já tinha feito com ele. Ele trouxe a informação do Lincoln, mas isso bate com o que a gente falou do Michael. Eu falei muito com ele, convenci ele que tinha que melhorar muitas coisas. Ele trabalhou muito nos treinos e mostrou que podia jogar e por isso joga. Temos outras informações. Enquanto isso, vamos chamar aqui a própria Isa. Ela estava na loja do Flamengo ali e ela está trazendo as informações para vocês sobre a nota oficial do Flamengo, rebatendo algumas coisas que saíram no portal UOL relacionado à lei do mandante e tudo mais. Acompanha aí. Vou falar para vocês, está rolando uma promoção muito boa com os mantos 1 e 2 do Flamengo. Corre para o site e também corre para a loja para você adquirir o seu. Parece que aqui já esgotou bastante coisa, não escorre que você ainda pode adquirir. A promoção vai até domingo e o preço está muito bom. Agora eu vou trazer algumas informações para vocês, mas não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, porque é muito importante pra gente, ajuda no crescimento do nosso canal e também te ajuda a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. A gente também tá com o aplicativo Paparazzo Rubro Negro, que está disponível tanto para Android quanto para iOS, então corre, baixe o seu aplicativo que você vai receber notificação quando estiver vídeo novo e também todas as notícias aqui, ó, do seu telefone. E o Flamengo emitiu uma nota de esclarecimento sobre uma coluna que foi publicada pelo site UOL nesta quinta-feira. A manchete da coluna dizia que o Palmeiras e 7 times apoiam um acordo coletivo de TV, enquanto o Flamengo divergia desse acordo. A nota emitida pelo Flamengo diz que o Clube de Regatas vem a público esclarecer que o conteúdo do texto em questão é tendencioso e altera a realidade dos fatos, uma vez que não traduz a fidelidade à manifestação do Flamengo perante o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ainda em nota, o Flamengo diz que não tem absolutamente nada contra a negociação coletiva, mas também ressalta a liberdade de cada clube em negociar seus direitos e que isso é um marco zero e fundamental e que deve ser protegido pela legislação. Em suas respostas, o Flamengo deixou bem claro que apresentava um ponto de vista inicial e superficial que precisava ser amadurecido e que somente ao longo de um tempo maior de experiência seria possível concluir
qual é o modelo mais vantajoso para os clubes. Vale lembrar que na última semana a gente trouxe a informação de que a MP do mandante perdeu a validade porque não foi votada no Congresso, e assim o Flamengo e outros clubes que lideraram essa questão da MP do mandante daria o direito aos clubes negociarem os direitos de transmissão da partida, e por isso o Flamengo acabou sendo prejudicado, tendo em vista que o Flamengo foi o líder desse movimento prol da MP do mandante, a medida provisória 984/2020, que previa que os clubes que decidiam sobre os direitos de transmissão de um jogo. Ela já mostrou para vocês aí um pouco da loja do Flamengo, tá cheia, né, agora, ela tava lá gravando, encheu rapidamente e... A promoção tá bombando, né? Cara, ela tá rindo aqui porque eu faço essas piadas quando a gente tá aqui gravando e ela se diverte. Bem, Isa, a gente tá de volta aqui, ela tava na loja do Flamengo ali falando com vocês, mas aí a loja tava começando a encher, promoção bombando, fila para entrar, a gente achou melhor vir para cá. Teve uma situação aí com o Jorge Jesus, né? Pois é, o Jorge Jesus parece estar com saudade, né, Papa? Será que ele tá com saudade? Morrendo tá de assim, saudade do Flamengo. O que eu fiz da minha vida? Será que valeu realmente a pena largar a nação? E você, torcedor, comenta aí. Você aceitaria o Jorge Jesus de volta? Ele botou coraçãozinho, Isa, foi isso? O Diego Ribas postou uma foto do jogo de ontem e aí o Jorge Jesus foi lá e comentou um coraçãozinho e botou boa. Tá com saudade, Jorge Jesus? Então você comenta aqui, você que tá com a gente aqui até o final. Tô até o final, Papa. Tô aqui até o final. Fala aí. Tá com saudade? Você tá com saudade também? Você aceitaria o Jorge Jesus? Trocaria o Domi do jeito que tá hoje pelo Jorge Jesus? Eu não trocaria não, hein? Nem eu. Tô achando que tá começando a encaixar ali os jogadores já fechados com ele. Ontem a partida foi Olha excelente. Que o Jorge Jesus, quando tava aqui, o time tava desandando já, hein? Pois é, quem lembra do Campeonato Carioca, o final do Campeonato Carioca, como é que o Flamengo tava, né? Agora imagina os benfiquistas, como é que vão ficar vendo o Jorge Jesus colocar o coraçãozinho. Boa, morrendo de saudade. Tá com saudade, né, mister? Tá certo. É isso aí, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Cara, muito, muito importante a sua inscrição. Humildemente eu peço, o botãozinho vermelho. Se inscreve aí. Valeu? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!